Bem-vindo, alunos da Escola do Amor Responde, combatendo os mitos e a desinformação nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Muitas pessoas estão passando por problemas na vida amorosa e não sabem como resolver. Traições, mentiras, ciúmes, desconfiança, o passado que não quer deixar a pessoa. Quer dizer, são várias situações, pequenininhas talvez, só que para muitos é algo enorme e invencível. E não conseguem encontrar uma solução, uma resposta, uma direção sobre o que fazer sobre esses problemas. Né? Exatamente. Nós sempre começamos o programa falando do amor inteligente. Por quê? Porque existe o amor burro. O amor que não é inteligente, e muita gente tem se dado mal na vida sentimental por causa disso. Você vai entender mais um pouquinho sobre a diferença desses dois amores no decorrer do programa. Pois é, são atitudes erradas que são tomadas devido a uma emoção, um impulso do coração. Infelizmente, muitos acabam piorando a situação na vida amorosa devido ao amor burro ou amor sentimental. Você vai entender mais sobre isso. E os nossos professores Renato e Cris vão responder uma pergunta de uma aluna sobre essa situação. Acompanhe. Meu casamento virou um pesadelo, tudo por causa de uma amante. A hora que tiver que chegar, eu tenho trabalho na empresa. Infelizmente, sei que esse não é um caso tão raro. Só que no meu caso, existe um agravante. Dessa aventura do meu marido, nasceu uma criança. Eu permiti que o meu marido assumisse e dedicasse um mínimo de atenção ao filho fora do casamento. Aconteceu, e agora o que eu faço? Agora eu vou te falar, você vai ter que assumir. Tudo seria mais fácil de superar se não fosse a relação paralela que ele passou a ter com a amante. Caí na bobagem de vasculhar o celular dele e vi o que eu não queria. Pela malícia e insinuações das mensagens, está claro que ele deseja continuar essa relação paralela. É um cachorro mesmo. Claro que ele esconde, nega qualquer contato com a outra. De vez em quando, até banco a cínica. Pergunto se ele tem falado com a fulana para saber como ela está. Ele diz que só liga para saber da criança. Pouco importa como vai a amante. Fala que ela é a mãe do filho dele, mas sua esposa sou eu. Mentira deslavada. Eu gosto de você, né? Sabe que eu te amo. Sei. Às vezes, procuro o consolo das minhas amigas. Conto o que estou passando. Elas se revoltam, vivem me incentivando a colocá-lo para fora de casa. Mas não é fácil. Como posso trocar o meu sonho de formar uma família com um homem que eu amo, sem ao menos tentar lutar? A verdade é que a mentira dele e a desconfiança de que os encontros com a amante continuam ou podem recomeçar a qualquer instante me perturbam. Minhas forças e minhas esperanças estão abaladas pelo cinismo de um homem que continua fazendo juras de amor, mas que no fundo não se libertou da infidelidade e das mentiras. E agora, Renata e Cris? Abro mão dos meus sonhos ou vou à luta contra esse amor paralelo do meu marido? Ajudem-me, por favor. Você está num relacionamento, você vê que ele está mentindo ainda. Ele já mentiu, ele te traiu, ele teve um filho com a amante e ele continua te traindo. E você pergunta, o que eu faço? Quer dizer, uma das razões é porque ela está deixando. Exatamente. Né? Ela habilita o mentiroso porque ela sabe das mentiras e não confronta. E é uma das coisas que permitem que o mentiroso continue mentindo, é que ele não sofre consequências. E lembrar que mentira não é só o que você fala, que é uma mentira em si, mas o que você não fala em termos de omissão. Isso também consiste numa mentira porque causa o mesmo problema da mentira, a quebra da confiança. Então, primeira coisa, a política de nunca jamais mentir. Segunda coisa, você tem que entender, nunca permita que nem na sua vida, nem na vida do outro parceiro, haja alguma parte a qual você não tem acesso, o outro não tem acesso. Porque como eu vou confiar em alguém, que é minha esposa, se há uma parte da vida dela que ela não quer que eu tenha acesso? Ou vice-versa, não há como. Então, essas duas condições têm que ser bem claras para que haja confiança novamente no relacionamento. Aí o conselho bem claro dos nossos professores é mais ou menos assim: você tem que ver a mentira como um ladrão entrando na sua casa. Como que você lidaria com esse ladrão? Você não iria ficar sentado na sala sabendo que tem um ladrão dentro da sua casa. Você não iria se comportar normalmente sabendo que tem um ladrão. Imediatamente você iria reagir
para pôr esse ladrão para fora da sua casa. Então, todas as vezes que você, em um relacionamento, você lidar com algo chamado mentira, a sua reação, não emocionalmente falando, mas a sua reação é de intolerância. Você não pode tolerar isso no relacionamento. E pior ainda para o mentiroso, que além da mentira sujar a sua consciência, acabar com o seu caráter, porque uma pessoa de bom caráter não é uma pessoa que mente. Qual que é o problema também? É que não vai ser apenas uma mentira. Aí depois vai acontecer uma situação que você vai precisar contar outra mentira, porque senão vão descobrir a verdade daquilo que você não falou. E assim você vai se enrolando uma mentira atrás da outra até que vira um vício e realmente você se torna uma pessoa que não é digna de confiança nenhuma. Pois é, então livre-se disso. E nós gostaríamos de receber a sua pergunta aqui no programa. Se você gostaria de enviar a sua, você pode acessar o site escoladoamorresponde.com. Preencha o formulário com a sua pergunta. Se você não quer se identificar, então basta você colocar amigo ou amiga, envie para nós e nós vamos responder aqui no programa, tá bom? Ou se você está passando por um problema e deseja desabafar, você precisa falar com alguém agora, você está aí como essa a aluna que recebeu a resposta dos professores, você está virando uma bomba relógio, não está se aguentando mais, você precisa desabafar. Tem uma equipe de pessoas que pode te ajudar aqui na Central. Ligue para nós, 3573-3535, nós iremos lhe ajudar, tá bom? Nós vamos agora para a pergunta da Maria. Vamos lá. Como esquecer um amor que durou 3 anos? Pergunta a Maria. Maria, já durou, já acabou. E com certeza o foco dela, o seu foco, está no lugar errado. Você ainda está focando em algo que já acabou, quando você deveria estar focando em algo que não acabou, que é a sua vida. No momento que você troca de foco, você coloca a sua força no que está real, é vivo ainda, então você vai encontrar o motivo, a razão para você viver e buscar a felicidade. Exatamente, e não apenas isso, mas o sentimento, seja ele qual for, seja de um amor que acabou, seja de raiva, seja de ódio, seja de alegria, o sentimento ele tem que ser alimentado para durar. Ele tem que ser nutrido. Quando você para de nutrir, por que muitas pessoas falam pra gente, o amor acabou? Não é que o amor acabou, é que o casal parou de sustentar esse amor. Então, se você ficar sustentando essa saudade, se você não cortar os vínculos que você tem ou que você teve com essa pessoa que ficou 3 anos na sua vida, é o que vai acontecer. Vai passar 1 ano, 2 anos, 3 anos, e quando você vê, você está com o mesmo sentimento, ou seja, tira essa pessoa do seu Facebook, joga fora presentes, fotos, rasga, se desfaz disso. Sem emoção. Aquela música que toda vez que eu escuto eu lembro daquele dia que nós saímos juntos, ou eu lembro daquela briga. O ator que ele parece, tudo, qualquer coisa que te lembre essa pessoa, que te lembre esse relacionamento, corte o vínculo. No começo dói, não é fácil, mas vai fazer muito bem para você, vai te ajudar a seguir em frente. Redirecione a sua atenção para o que importa. E o que importa nesse momento, Maria, é você e mais ninguém, tá bom? Tá aí o conselho. Vamos agora responder a pergunta da Priscila. Lembrando que você pode enviar a sua pergunta através do site escoladoamorresponde.com. Vamos lá. O que devo fazer para conversar com meu marido quando ele estiver irritado? Priscila, não converse. Não converse. É a mesma coisa de querer conversar com... É a mesma coisa, sabe do que? Posso falar? Claro, acho que você pode falar melhor do que eu. A fogueira tá pegando fogo e você joga álcool. É isso. Vai ter mais fogo ainda. Quando o marido está irritado... Ou ela vai se decepcionar porque talvez ele não vai brigar mais, mas ele vai ignorá-la mais, ele vai congelá-la mais, porque quando ele está irritado, geralmente os homens querem ficar calados. Eles querem ficar no canto deles, quietinhos, tentando se consertar dentro deles. Geralmente o homem faz isso.
Eles não ficam igual mulheres irritadas. Mulheres irritadas, quer elas desabafar, elas querem quer falar, desabafar, liga para a mãe para contar o que aconteceu, liga para a amiga. E geralmente o que acontece? Quando você está irritada, não só o homem, mas a mulher também, quando nós estamos irritados, preocupados com algum problema, nervoso, a gente fala o que não deve. Falamos coisas que não queria dizer aquilo, é onde solta aquela palavra, mas o dia da briga você falou aquilo de mim, você disse que não me amava, você disse que não te ajudo em nada, ou seja, não cutuca a onça com vara curta. Se ele está irritado, deixa ele quietinho, até você ver que ele te dá abertura para falar, até quando ele começar a falar do problema, vai você com doçura, com calma, tá, mas me conta bem, o que aconteceu? Há maridos que, por outro lado, eu já ouvi alguns falarem assim, quando eu estou irritado, eu gosto que a minha mulher age naturalmente, que ela fique normal, como se nada estivesse acontecendo, porque um irritado já é ruim, imagina dois. Então, a melhor coisa que você tem, pega tudo isso que a gente falou e a junta com aquilo que você conhece do seu marido. Você sabe como ele é. Você sabe qual palavra iria irritá-lo ou qual palavra iria adoçar o humor dele. Seja sábia, ok? Não insista naquilo que vai deixar ele mais nervoso ainda. Ou, Priscila, se você é uma aventureira e você gosta de uma adrenalina, vá em frente, tá bom? Não faça isso. Bom, essas coisas que as pessoas perguntam a nós são situações que as pessoas enfrentam que podem ser resolvidas ou as pessoas aprendem a resolvê-las através das palestras da Terapia do Amor que acontece no Templo de Salomão. Todas as quintas-feiras, às 20 horas, os nossos professores Renato e Cris, eles fazem essa palestra que além de ajudar milhares de casais, é uma motivação, é uma ferramenta. Igual você estava falando agora há pouco, que o amor acabou. Por quê? Porque parou de se investir no amor. A terapia do amor é um investimento, porque tudo na vida um dia vai acabar, mas se você está num relacionamento, isso vai durar até a morte. Então, há de se investir no relacionamento constantemente. A terapia do amor é o melhor investimento que você pode fazer e nós gostaríamos que você se juntasse a nós aqui no Templo de Salomão na terapia, tá bom? Acompanhe. Qual foi a desilusão amorosa que você já enfrentou na sua vida? O primeiro problema foi uma desilusão, bem quando eu era bem novo, mais jovem, uns 14 anos, né? Que eu fui abandonado por uma garota, enfim, eu não tinha maturidade para levar um relacionamento. Chegamos a nos relacionar devido aos pais, a família não aceitar a gente junto, né? A gente acabou tendo que se separar, sofri aí por uns 3 longos anos, né? Que para mim foram praticamente uma eternidade. A pessoa sábia, ela sabe falar e ela sabe a hora certa de falar. E é uma coisa que você não aprende isso nos livros. Não dá para você aprender, às vezes nem com experiência as pessoas aprendem isso. Né? Tem pessoas que são casadas há 20 anos e até hoje não conseguem falar a coisa certa. Ou deixar para falar um assunto, determinado assunto, na hora certa. Não conseguem, não sabem. A pessoa não estava preparada para um relacionamento e acabou sendo frustrante, porque o meu objetivo era diferente do objetivo daquela pessoa. Eu queria algo sério e aquela pessoa não queria. Então acabava sendo frustrante, porque eu acabava gostando da pessoa e a pessoa não gostava de mim. O amor burro, ele está mais presente no mundo e na vida das pessoas do que o amor inteligente. Por exemplo, uma pessoa que nasce para ela ser ignorante, ela não precisa fazer nada. A não investir na inteligência amorosa, o seu amor com certeza vai ser burro. Há 9 meses eu tô vindo às palestras, né? E cheguei assim, fechada, não queria saber mais de relacionamento nenhum. Meu primeiro relacionamento, eu achava que ele tinha que me aceitar do jeito que eu era. Ele achava que eu tinha que mudar certas coisas e eu não aceitava as mudanças, né? Até que o relacionamento acabou. Eu me senti como se o meu castelo tivesse desmoronado, né? Que todos os planos que eu tinha feito ao lado dele tinha vindo por água abaixo. A mulher, ela quer resolver tudo, ela tem isso de bom, ela gosta de resolver, ela gosta de... Sabe, ela não quer ter problemas, ela não quer ter nada ali entre ela e o marido dela, entre os filhos, ela quer resolver os problemas. Mas muitas vezes na forma de falar dela,
como ela resolve o problema, por falta de sabedoria, ela cria outros problemas no relacionamento. Lá na adolescência, na parte dos 15 para os 16 anos, eu tive relacionamentos que eu vi que não trazia nenhum benefício para mim. No caso, eu era movido pela emoção, era muito levado pelo coração. A gente via uma garota, pô, bacana, legal, já se interessava. Via que ela estava dando mole e começava a gostar. Mas caramba, nem conheceu a pessoa, nem sabe quem é a pessoa. Como que a gente vai, né? Às vezes se deixa levar pelo coração e acaba perdendo grandes oportunidades lá na frente. Para você fazer o amor acontecer, fazer o amor crescer, você tem que focar. E focar nas coisas certas. Conheci uma outra pessoa, né? Inclusive foi a última namorada que eu tive. Foi um relacionamento de 3 anos e 8 meses, onde a gente até se amava, até se gostava, até se dava bem. Mas devido aos vícios que a gente tinha vício, tanto de bebida como de cigarro, né? Como de drogas também, ela começou a ficar muito agressiva comigo, né? Eu também, em alguns pontos. Enfim, foi se desgastando. A gente atende a beça pessoas assim, através do rádio, da TV, e pessoas falando, olha, nós já voltamos entre idas e vindas, né? Nós temos 5 anos aí de relacionamento, entre idas e vindas. Isso é um amor burro, né? As pessoas pensam, no fundo, que elas estão... O amor é muito forte, porque ainda não conseguiu mantê-las longe uma das outras, mas não, esse amor é burro. Depois que esse relacionamento acabou, eu acabei me envolvendo com pessoas onde essas pessoas não assumiam um compromisso comigo, não me valorizava e com isso eu acabei me frustrando, né? Fui me desvalorizando, aí eu comecei a me fechar pro amor. A pessoa que é mais fechada, ela precisa se permitir, se esforçar para se expressar um pouco melhor. Senão você não vai abrir a porta para o amor. A pessoa está do teu lado, ela está querendo te amar, ela está querendo resolver o problema, mas ela não consegue entrar porque você fechou a porta e jogou a chave fora. Eles se dispuseram a vir até as palestras para aprender qual a sua lição. Hoje eu estou tranquilo. Meu coração está em paz no momento, né? E agora eu vou cuidar de mim para que lá na frente eu possa fazer uma pessoa feliz da forma que eu sempre sonhei. Conforme as palestras vão vindo, as direções vão vindo, as orientações vão vindo, as dicas vão vindo, a gente acorda. Eu estou no lugar certo. Eu precisava de uma direção nova para minha vida sentimental, porque até então tudo que eu estava fazendo não estava dando resultado. E eu ouvi que as palestras tinham uma direção diferente. Então eu falei, eu vou vir buscar para que eu venha ter resultados. Deixei a emoção de lado, deixei o coração de lado, outras pessoas de lado, agora eu vou buscar por mim. Hoje eu me sinto preparada para entrar num relacionamento, eu me sinto completa, me sinto feliz comigo mesma. E você, também deseja descobrir que conselhos caberia a você? Terapia do Amor no Templo de Salomão, toda quinta-feira às 8 horas da noite, na Avenida Celso Garcia, 605 Brás, com Renato e Cristiane Cardoso, apresentadores do programa The Love School e autores do best-seller Casamento Blindado. Para mais informações, acesse o site terapiadoamor.tv. Não perca mais tempo, a palestra é gratuita. E o local é totalmente propício para que você venha tranquilamente. Nós temos mais de 2.000 vagas no estacionamento, nós temos creche para suas crianças, é um local excelente e você vai participar da terapia e receber instruções, ferramentas para resolver esses atritos no seu relacionamento e investir na sua vida amorosa. Não perca mais tempo, todas as quintas às 20 horas aqui no Templo de Salomão. Às 10 horas e às 15 horas também acontecem, mas em um salão que nós temos ao lado do templo, que é na Catedral do Brás. Nós aguardamos a sua presença, certo? Certo. Lembrando que você que não é daqui de São Paulo, é de outro estado do Brasil e gostaria muito de participar da palestra da Terapia do Amor, você também pode participar, porque aí no seu estado também tem os professores do amor. Basta você acessar terapiadoamor.tv para ver a localidade mais próxima de você. E agora vamos responder a pergunta da Poliana. Vamos lá. Sou casada há 1 ano e meio e meu marido é muito bom. Mas depois que casamos, ele só pensa em trabalho.
Ele trabalha dia e noite. Me sinto muito sozinha. Temos um bebê de 6 meses. Fico querendo mais atenção, mas quando vou cobrá-lo disso, ele vem com muita ignorância. Tenho medo de não aguentar essa situação por muito tempo. O que faço, Poliana? Poliana, olha só. 2 situações aqui que você tem que levar em conta, tá? Primeira situação, ele está trabalhando muito, ele não está vagabundeando muito. Então a primeira coisa que você tem que ajudá-lo é admirá-lo pelo fato dele estar trabalhando muito, tá? E não você trazer mais um peso sobre o trabalho que ele está realizando, porque provavelmente é com esse trabalho que ele está alimentando você, alimentando a família, pagando as contas e coisa tal. No entanto, todos os homens têm esse problema de trabalho em excesso. Tá? Eu já sofri muito com isso, eu levava muito trabalho para dentro de casa, não que eu não leve ainda, mas eu levava muito trabalho. Eu era uma pessoa que me focava no trabalho completamente, às vezes ignorava a Ana. Mas foi quando ela começou a mudar as atitudes dela que eu comecei também a mudar as minhas atitudes para dar mais tempo ao meu relacionamento. Eu acho que você vai poder falar mais sobre isso. E uma coisa que tem que levar em conta é que vocês têm 1 ano e meio de casados, ou seja, ainda é um relacionamento novo ainda tem aquela fase de adaptação, que para alguns casais 3 meses é o suficiente, outros 6 meses. Agora eu imagino, para quem acabou de casar e já tem um recém-nascido, então está sendo uma mega fase de adaptação. Por quê? Você está se adaptando não apenas a ser a esposa, a ser mãe também. Da mesma forma ele, que um dia era um homem solteiro e de repente... 1 ano e meio atrás. 1 ano e meio atrás. E de repente agora ele é pai, ele é marido, ele tem uma família para sustentar. Hoje em dia nada está fácil, contas vêm. Você não precisa sair gastando para ter conta. Tudo é caro hoje em dia, alimentação não é barato, transporte, enfim. Não sei a condição de vocês, mas uma coisa é certa. Desculpa, é engraçado que agora você vai pagar algo... Qualquer coisa que você vai fazer, você vai pagar algo no cartão. A primeira coisa que a pessoa pergunta é crédito. Exatamente. Por quê? Porque é a crise, são os problemas e bebês têm muitos gastos, ou seja, tem uma razão por que ele está trabalhando. Então, não queira falar para ele não trabalhar, que em outras palavras é falar assim, olha, a gente não precisa de cuidado, a gente não precisa comer, a gente não precisa de pagar conta, só precisa de você aqui. É uma atenção que o homem não dá. O homem que é homem mesmo, o homem que ele pensa na família dele, ele quer o bem da família dele, ele quer poder fornecer o melhor. Pois é, e ele pensa assim, poxa, minha esposa está cobrando atenção, mas será que ela não vê que eu estou gastando toda a minha energia para prover algo para minha esposa, para o meu filho? Que atenção melhor do que essa? Quer romantismo melhor do que aquele de ter o seu marido trabalhando para cuidar de você, cumprindo com o papel dele, que é algo raro hoje em dia? Ou seja, que você deve sentir a falta dele, queria que ele tivesse mais com você, com certeza, mas tem que entender o quê? Não é o momento, talvez. Talvez quando a criança estiver maior e for para a escola, não depender tanto de vocês, quando a situação financeira melhorar, aí ele vai poder tirar umas férias, aí ele vai poder trabalhar menos. Talvez, eu não sei se você trabalha, mas se você não trabalha, se você desenvolver um talento dentro de casa, um recurso para ajudar nas finanças, de repente começar a fazer bolo e vender algum produto de catálogo, enfim, se você ajudá-lo, ele vai poder trabalhar menos. Ou seja, não brigue por causa disso, isso não é motivo para brigar. E se no momento ele realmente não pode trabalhar menos, ele não abrir mão da carga horária de trabalho, então aproveite o tempo que você tem com ele em casa. Eu tenho só... Faça desse tempo valioso. Em vez de reclamar, deixa eu investir nesse tempo. Exatamente. Eu sei que meu marido vai chegar às 8h30 da noite super cansado. Então deixa eu já deixar a criança dormindo, vou deixar a comida dele pronta. Eu vou me preparar para receber o meu esposo. Não vou ficar cobrando coisas dele. Você não pagou, você não fez, você não falou, você não foi. Deixa eu mudar aquele clima. Sabe, a mulher, eu sei disso porque você faz isso muito bem. Ela consegue tornar uma situação de tal forma que muda o marido, a mente do marido completamente, né? Então, talvez ele chegue em casa super estressado do trabalho, mas se você já
Você já programou tudo antes ali? Preparou aquele ambiente gostoso, a casa limpinha, aquela comidinha que ele gosta cheirosa na mesa, você com um sorriso. Que marido que quer ficar longe disso? Com certeza ele vai encontrar o descanso, o refúgio, a paz dele na esposa. E ele vai ser o primeiro a querer diminuir a carga horária para estar mais dentro de casa. Porque ele está encontrando uma mulher agradável. Talvez você não está sendo uma mulher agradável. Talvez você está sendo um pé no saco. Isso que é verdade. Deixando os seus sentimentos ficarem à flor da pele e exigindo do seu marido algo que ele já está fazendo para o bem da sua família. Ele está certo trabalhar tanto assim? Tá, ele poderia tirar um sábado, poderia tirar um tempinho à noite? Sim, poderia, mas coloque-se no lugar do seu marido, tá bom? Então, o que você pode fazer? Pare de exigir, pare de acusar e tentar extrair dele o que ele não pode te dar agora. O que você pode fazer é mudar aquela situação. Você pode fazer isso para que quando ele chegar em casa ele encontre em você tudo aquilo que você deseja que ele seja para você, tá bom? Ok, é isso. Tá? Bom, sabe essas coisinhas que as pessoas perguntam, tipo essa? Elas podem ser encontradas, essas soluções, elas podem ser encontradas no livro Casamento Blindado, dos nossos professores Renato e Cristiane Cardoso. O livro já alcançou mais de 2 milhões de cópias. Eu já li ele várias vezes e é realmente é uma faculdade em um livro. Você vai aprender várias coisas que vai te ajudar no relacionamento. Não só essas coisinhas, coisonas também. De repente você olha e está dando risada ouvindo essa pergunta. Quem dera que o meu problema fosse que meu marido trabalhasse muito. Pelo contrário, ele não trabalha nada, ele não ajuda nada. Ou seja, esse livro realmente é algo que veio para transformar e tem transformado milhares de relacionamentos, de casais, porque abrange tudo, correto? Pois é, então eu gostaria que você... se você tem esse interesse de adquirir o livro, você vai acompanhar uma chamada sobre isso e logo em seguida o relato do Fernando e da Daniele de como eles conseguiram dar a volta por cima através do livro e da palestra da Terapia do Amor. Acompanhe. Descubra como resgatar o amor e proteger o seu casamento dos ataques constantes que tentam destruí-lo nos dias atuais, onde as pessoas vivem se divorciando e vão sendo formados novos arranjos conjugais. Parece até um contrassenso falarmos em casamento para a vida toda. Porém, muitos acreditam que essa ainda seja a modalidade de união mais sólida e sadia. No livro Casamento Blindado, Renato e Cristiane defendem que é possível ter um relacionamento feliz e duradouro. Eles compartilham sua longa experiência, adquirida durante os anos em que aconselharam milhares de casais, e ainda trazem suas próprias experiências vividas em seu relacionamento. Livro Casamento Blindado. Adquira já o seu. Mais informações, acesse casamentoblindado.com, casamentoblindado.com ou pelo telefone 0 operadora 21 3296 9393. 0 operadora 21 3296 9393. Daniele e Fernando se conheceram em um curso e começaram a namorar 6 meses depois. Mas um passado conturbado impedia que eles se relacionassem de maneira tranquila. Com 16 anos eu tive um relacionamento homossexual. Eu comecei a me envolver com uma amiga minha. Fiquei um tempo morando com ela. E isso me trouxe algumas marcas, porque eu não conseguia acreditar. Eu sofri muito com ela e com alguns homens que eu me envolvi também nessa época que eu morava junto com ela. No passado eu sofri por conta de traições, por conta de mentiras, né? Então eu achava que a qualquer momento ia acontecer de novo. Pelos ciúmes eu via coisas que não existiam. Então acabava que a gente brigava. Eu achava que ele também ia me iludir, que na verdade esse relacionamento não ia ter futuro. E a insegurança de um despertava no outro reações ainda piores. Eu tentava mostrar que eu não estava traindo, não estava mentindo, que eu era realmente verdadeira com ele. Isso me sufocava. E o gelo também, quando nós brigávamos, ele ficava muito tempo sem falar. Se eu não fosse perguntar, tentar voltar a conversar com ele,
ele ficaria o resto da semana, do mês, sem conversar comigo. E isso me irritava muito mesmo. Eu tinha que me esforçar muito para fazer ela entender que realmente eu estava gostando, eu estava de fato me envolvendo, que a gente estava tendo um relacionamento legal. E era muito difícil explicar isso para ela, porque ela era insegura, ela tinha medo, e isso aumentava ainda mais a minha insegurança também, né? Mas um dia, a mudança. A gente tinha 4 meses de namoro quando chegamos aqui pela primeira vez. Já conheci algumas pessoas que tinham tido resultado e eu vi ali uma oportunidade de mudar aquilo que nós estávamos vivendo, de mudar aquela situação para que a gente realmente fosse feliz de verdade. Eu aprendi a dar chances, né? A entender que ela é outra pessoa, que a gente está vivendo uma nova história. Eu aprendi que o diálogo é muito importante. Aprendi a expor o que eu sinto, a falar para ele também. Então, a gente achava que eram coisas normais, naturais, o meu jeito de ser, o jeito dele de ser, mas na verdade eram bagagens. Se não houvesse essa orientação na terapia, se a gente não tivesse aprendido o que nós aprendemos, teria sido muito pior. Os nossos problemas, a gente não ia conseguir ter a felicidade que hoje a gente tem. Agora, casados há 1 ano, eles já conseguem enxergar um futuro promissor. Eu entendo que ela é a pessoa mesmo que vai me fazer feliz. Eu sacrifico por ela e ela sacrifica por mim, e assim a gente vai vencendo todos os obstáculos, todas as dificuldades. Não tem mais nenhum tipo de bloqueio e de reservas da minha parte. Eu consigo acreditar e me lançar de verdade. Poxa, é muito legal ver como que um casal consegue restaurar o amor, que eles estavam praticamente perdendo esse amor através da terapia do amor que acontece aqui no Templo de Salomão. Veja, preste atenção que a bagagem que ela carregava e a bagagem que ele carregava estava afetando o relacionamento. Eles aprenderam a lidar com essa bagagem através das palestras da terapia do amor. Então não perca mais tempo, todas as quintas-feiras aqui no Templo de Salomão, às 20 horas ou em um estado do Brasil. Talvez você não mora em São Paulo, mora no Amazonas, mora no Rio Grande do Sul, não importa. Basta acessar o site terapiadoamor.tv e você vai encontrar a localidade mais próxima da sua casa, tá bom? Vamos então responder a pergunta da Alessandra. Vamos lá. Estou num relacionamento que no começo foi uma maravilha, mas do nada ele mudou. Não quer regras no relacionamento. Vive falando com várias mulheres, fala mentira com medo de obrigar. Não quer que eu cobre nada e não sente ciúmes. Só quer me ver de final de semana e quando vou à casa dele, às vezes fica na rua com os amigos e outras me trata igual um cachorro. Por isso tomei uma decisão, ficar 2 semanas sem falar nada com ele e nem vê-lo. O que faço? Me ajudem. Alessandra, essa foi a pior decisão que você fez. A pior, eu acho que a gente tem que soltar os cachorros para Alessandra. Vamos lá, por favor. Solta os cachorros para Alessandra. Alessandra, essa foi a pior decisão que você tomou. O que você deveria ter feito é largado essa peça, arrancado essa peça para fora da sua vida e focar mais em você. Você está mostrando claramente que você não tem amor próprio. Você está se fazendo um saco de pancada. Você está se permitindo ser o tapete da entrada da sala, que ele está entrando, pisando e limpando o pé e deixando você para lá, acabando com as suas emoções. Isso não se faz. Você é gente. Se em um relacionamento você autoriza, você permite que essa pessoa trate você assim, quem não está mostrando amor próprio, na verdade é você. Talvez você está cobrando isso dele, mas quem não está... você está cobrando amor dele, mas quem não está demonstrando amor aqui é você, porque você não está tendo amor próprio. E a minha pergunta é a seguinte, você fez a pergunta, agora eu quero te fazer uma pergunta. Você é tão nada assim para merecer isso? Poxa, chegar ao ponto de falar, ele está me tratando como um cachorro. Não, porque deve ser pior do que um cachorro, porque eu trato meu cachorro muito bem. Eu trato muito bem. Então, e vou ficar 2 semanas sem falar com ele. Sabe o que vai acontecer? Você está mendigando a atenção dele. Pior do que isso. Sabe o que vai acontecer após essas 2 semanas?
vai acontecer que vai continuar a mesma coisa. Sabe por quê? Porque, como você falou, ele tem as outras mulheres para bater papo durante essas 2 semanas. Ele tem os outros amigos, ele tem distrações, ele tem o que fazer, ele não vai sentir falta de você não. E sabe o que é o pior de tudo isso que ele faz? Sabe o que é? É a mentira. É a mentira, porque a pessoa que mente... Por que falam assim, que quem mente é capaz de fazer tudo? Sabe por quê? Porque seja o que for que ele aprontar, ele vai ter a cara de pau de olhar para você e falar, eu não fiz. Não, eu não fiz isso não. Eu traí? Eu não traí não. Ou seja, você está entrando num relacionamento onde você vai ter que fazer a sua parte de ser fiel, a sua parte de, às vezes, ceder pela vontade dele, de querer agradá-lo, mas ele não tem essa consciência. Ele não vai querer fazer isso, ele vai querer fazer o que ele quiser da vida dele, como já tem feito e você mesmo falou, e ele vai olhar para você com a maior cara de pau do mundo e vai falar assim, isso é normal. A pessoa que mente, Miguel, ela acha que é normal enganar. Ela acha que é normal não pagar pelo erro dela. Ela não tem essa consciência, ou seja o que for que ele fizer com você, para ele vai estar tudo bem. Eu fico pensando assim, a Ana Alessandra, ela deve estar assim, bom, não vou falar com ele 2 semanas, então eu acho que ele vai sentir muito a minha falta e ele vai voltar correndo para os meus pés, se arrastando para mim e perguntando, ô amorzinho, por que você está me dando esse gelo? Alessandra, acorda, Alessandra, a vida é mais preciosa do que ficar mendigando a atenção de uma pessoa que não merece a sua atenção. Então tire o foco totalmente dessa pessoa e foque em você, porque eu não creio que você vai querer casar com uma pessoa dessa forma. É melhor você sofrer agora do que depois. Tem um ditado que eu já falei várias vezes e eu vou falar de novo que serve para você. É melhor ficar vermelho agora do que roxo amanhã. Então não se envolva com uma pessoa assim, com uma pessoa que não te valoriza, com uma pessoa que não te merece. Enquanto nós namorávamos, não foram 2 semanas que eu fiquei sem ver o Miguel, foram praticamente 4 anos. 4 anos, é ou não é? Sim. 4 anos porque ele trabalhava em outro país e eu morava no Brasil. Mas sabe por que valeu a pena esperar 4 anos? Porque ambos pagaram um preço para chegar esse dia, para ter esse relacionamento. Havia verdade. Ele estava do outro lado do oceano, mas eu sabia o que ele estava fazendo. Eu sabia com quem ele estava. Se houvesse algum desentendimento, havia conversa, havia sinceridade, e é assim, e vai ser assim para sempre, porque é a verdade que sustenta um relacionamento. Então, se não tem verdade, não tem porque você vai entrar num relacionamento de mentira. Bom, tá aí a nossa dica, Alessandra. Vamos ver se você vai pôr em prática, tá bom, aluna aí? Passar aí nesse teste, nessa prova, para que você venha ser feliz no amor. Nós vamos a um break e voltamos daqui a pouquinho. Fique aí. Se você acha que já conhece tudo sobre o amor, irá se surpreender quando descobrir que boa parte do que você acredita é mentira. Imagine que os problemas que você já viveu ou que está enfrentando hoje poderiam ser evitados e até resolvidos com apenas um clique da verdade. Descubra as 21 verdades sobre o amor e deixe de ser enganado. Na Terapia do Amor, quinta-feira, você receberá um livreto com informações e um espaço livre para fazer anotações e perguntas. Na Terapia do Amor, no Templo de Salomão, às 10, 3 da tarde e às 8 da noite. Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Mais informações, acesse terapiadoamor.tv. Não perca tempo. A palestra é gratuita. Voltamos, alunos, e agora eu gostaria de pedir a atenção dos pais e dos filhos. Talvez você aí, pai, está passando por um problema dificílimo dentro da sua casa e não sabe como lidar com o seu filho rebelde ou um familiar que está nas drogas, ou talvez o filho está passando por um problemão com os pais, talvez eles tenham um vício e você precisa de uma direção
em como resolver essa situação. Os nossos professores Renato e Cris, além da palestra da Terapia do Amor, também realizam uma palestra sensacional que se chama Transformação Total para Pais e Filhos, que acontece também aqui no Templo de Salomão aos domingos. Gostaria que você acompanhasse a mensagem que ele tem aí para os pais e filhos. Acompanhe. Às vezes a mãe não tem muito tempo com os filhos e o pouco de tempo que ela tem, ela não quer disciplinar, porque, puxa, né, é aquele momento ali, que ela só tem aquele momento com a criança, então ela não quer chamar atenção, ela não quer punir a criança, então ela finge não ver muita coisa, porque ela não quer estragar aquele momento. Então você vai ver muitas mães que acabam dando tudo que os filhos querem, porque elas têm que compensar de alguma forma. Sentimento de culpa, né? Muitas vezes o sentimento de culpa faz a mãe ou o pai passar do limite no sentido de estragar a criança com presentes, com passeios e outras coisas para tentar compensar a falta de tempo. Não deixa de ser um grande problema atualmente, até porque as pessoas estão trabalhando muito. Hoje, a família típica, os dois pais trabalham, pai, mãe, isso quando às vezes não é a mãe que tem que ser o pai e a mãe ao mesmo tempo e trabalhar para sustentar os filhos. Então isso coloca novos desafios que muitas famílias não estão conseguindo lidar. Lidar com os filhos hoje não é tarefa fácil. O mundo evoluiu. Mas os problemas em família também. Ele saía mais ou menos, eram umas 18 horas, me aparecia no outro dia. E eu ficava muito preocupada com ele. E agora, graças a Deus, ele está mais em casa. Hoje ele mesmo quis vir. Tudo vai mudar, né? Desde que eu comecei a participar, eu sinto que mudou, que ele está mudando. A disciplina em excesso é criticada, mas a falta dela traz consequências graves. O que fazer? Não desista do seu filho. Uma atitude sua pode fazê-lo mudar. Palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, com Renato e Cristiane Cardoso. Domingo, às 18 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Neste domingo, às 18 horas, você está convidado para estar conosco, você pai, você filho, e gostaria de resolver os problemas que estão afligindo a sua situação familiar, venha participar com a gente às 18 horas. Essa palestra é aberta ao público e dentro da palestra nós temos também a cura dos vícios, o tratamento para filhos que têm problemas de vício, pais, você pai que tem um filho nessa situação, mesmo que ele não queira vir com você nesta palestra, você pode vir porque nós ensinamos aos pais que têm filhos usuários de drogas ou de outros vícios, como lidar com isso. Então, você é convidado para vir participar, domingo agora às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Por muitos anos, Denise teve que se dividir nas funções de mãe, empresária e esposa. Só que muitas vezes acabava se dedicando mais ao trabalho do que à família. Eu não tinha um relacionamento com a minha filha como eu gostaria. Eu queria ter um diálogo com ela como mãe e filha, sermos amigas, mas não tínhamos isso. Ela sempre ia trabalhar e me deixava com meu pai. Então, a minha relação com meu pai, ela era maior do que com a minha mãe, porque a minha mãe eu quase nunca via, ela sempre trabalhava, então eu achava que ela não ligava pra mim, entendeu? Aí, qualquer coisa que ela falasse, eu já jogava na parede, já não queria escutar, já achava que ela queria falar, sabe, pro meu mal, eu distorcia tudo e a gente sempre acabava brigando por coisas mais ridículas. Se o vestido era azul, eu falava que era verde. Aí a gente já começava naquela discussão do ano. O pai acabava assumindo o papel da mãe. E quando o clima esquentava dentro de casa entre Denise e a filha, ele tentava interceder em vão. Às vezes eu ficava brava, às vezes eu não falava nada, entendeu? Por falta de sabedoria também queria resolver no pulso. Foram anos de brigas e discussões. Teve um dia que eu tinha ido mal na prova, tinha tirado acho que uns 3 em matemática. E a minha mãe falou, viu, se você tivesse estudado, nossa, quando ela falou aquilo,
Eu comecei a falar um monte pra ela e, sabe, eu não conseguia entender que ela queria me ajudar. Toda mãe quer o melhor para a filha, né? Mãe e pai. Só que eu não conseguia me comunicar com ela corretamente. Esse era o maior problema. Diante da situação, a família percebeu que precisava de ajuda. Foi aí que decidiram frequentar a palestra Transformação Total de Pais e Filhos, aos domingos, às 18 horas, com Renato e Cristiane Cardoso. E a transformação aconteceu. Então eu fui saindo dessa roda que eu estava de trabalho e fui aos poucos saindo e encontrando o equilíbrio. Mas foi na orientação de pais e filhos que eu pude me posicionar e para ter a comunicação. Com a palestra a gente aprendeu a se colocar no momento certo, como tem que colocar, não fazer a nossa vontade prevalecer. A gente saber conversar, sentar, conversar, entendeu? Coisa que a gente não fazia. Eu achava que por vir, eu tive uma educação que eu ficava de castigo, eu achava que tinha que impor, fazer, acontecer, e não era. É totalmente diferente. A gente teve uma orientação que realmente mudou. Teve uma palestra que marcou muito, que a Cristiane disse que era para ter visão para as coisas que realmente importam. Ou seja, não ficar com picuinha. Eu me coloquei no lugar deles e falei, se eu fosse minha mãe, eu não ia querer que isso acontecesse, sabe? Poxa, eu realmente tive uma atitude desagradável e não estava favorecendo a nossa relação, porque são os meus pais, eles querem o meu melhor. Atualmente, as brigas deram lugar ao diálogo. A gente tem uma relação de amigas, eu conto pra ela, eu confio nela, o que antes eu nunca poderia fazer. Eu respeito ela, ela me respeita, né? E muito importante também, como ela frisou, né? Ela se colocou no lugar nosso, isso é muito importante. Eu também me coloquei no lugar dela, né? E hoje os frutos estão aí aparecendo. É muito bonito ver uma família unida que, bom, eles conseguiram restaurar a harmonia no lar. Mas talvez você ainda está aí se perguntando como que eu vou fazer isso. Uma das coisas que muitos pais erram é ignorar o probleminha que o filho está passando. Porque talvez você pense assim, eu estou pagando conta, eu tenho que cuidar da casa, eu tenho que resolver problemas maiores, e eu vou ficar me preocupando com esses probleminhas do meu filho, só que esses problemas podem ser pequeno para você, só que para o seu filho isso é algo enorme. Um exemplo, bullying. Quando eu sofria com bullying, para mim isso era um bicho, era um monstro. Mas eu nunca ousei falar isso para os meus pais porque eu sei que eles veriam isso como uma coisinha nada, pequena. Então você não pode ignorar os problemas dos seus filhos. Você tem que tentar ajudar os filhos da melhor forma possível. Não forçando eles a querer mudar, mas sim como fez aí esse pai e essa mãe, levando para o local certo, onde ele vai receber a ajuda certa para mudar de vida. E esses problemas pequenos, eles são sementes. Sementes que, se você não cortar o mal pela raiz, vai crescer e vai tornar ou um problema maior, ou então vai trazer um problema que de repente nem existia. Por exemplo, talvez você não vê que é um problema, sua filha está com um problema na escola, um problema entre as amigas dela, você não quer nem saber, é coisa de criança, é coisa de menina que passa, mas talvez essa falta de atenção está gerando nela um outro problema, que é a falta de confiança na mãe. É a formação dela. É a formação dela, ou seja, é igual justamente essa família falou no seu relato, nós aprendemos a nos colocar um no lugar do outro, porque quando você se põe no lugar do outro, você vê que tem coisas que são importantes, que precisam da sua atenção. Então, quaisquer que sejam os problemas que você está passando na sua casa, independente se é um probleminha só de bullying com a sua filha ou se é um problemão, talvez o seu filho está aí no vício, certo? Ele está perdido, ele está totalmente perdido. Você não sabe mais o que fazer com o seu filho. O seu filho entra em casa e ele tira as coisas de casa para vender para droga. E você está perdendo a paciência, perdendo a esperança. Não perca a esperança. Nós temos aqui relatos, provas de pessoas que conseguiram mudar de vida através das palestras da Transformação Total para Pais e Filhos, que acontece também a cura dos vícios.
todos os domingos às 18 horas no Templo de Salomão. Agarre essa oportunidade, o que você tem a perder? Talvez você está perdendo todo o seu dinheiro em tratamento em clínicas para os seus filhos, você está perdendo toda a sua vida, só que você não pode tirar 2 horas para vir até o templo e encontrar então ali a solução para os problemas que você está passando na vida, na sua família. Então nós gostaríamos que você colocasse mais atenção nisso para que você então pudesse se beneficiar e ver aí a mudança que acontece na vida das pessoas, que também pode acontecer na sua, tá bom? Acompanhe essa matéria sobre essa palestra e nós voltamos já já. Que mãe não sonha em ser a melhor amiga de sua filha? Afinal, um relacionamento assim tão próximo facilita muito a proteção de todas. Mas muitas vezes, ao tentar se aproximar, elas conseguem justamente o contrário. Com a minha filha, a gente era um pouco não tinha muito diálogo. Ela era meio nervosinha e às vezes eu também acabava me estressando com ela. Ela falava que eu não era muito amiga dela. Eu não me sentia com liberdade para conversar com ela, entendeu? Eu não era próxima dela, então eu não conseguia enxergar ela como uma amiga. A gente sempre discutia muito, assim, ela queria sair, passear, beber, uma coisa assim que eu não aceitava. Aí era muita briga. Eu queria agir naquele momento da raiva, então eu queria bater de frente, eu queria estar certa da situação. E como eu era muito impulsiva, isso acarretava agressões, tanto física quanto verbal. A gente acabava se agredindo muito o tempo todo. Para o Valdemir, esta aproximação foi ainda mais difícil, já que após o divórcio, a filha foi morar com ele. E como homem, muitas vezes, ele não conseguia compreender as suas necessidades. Eu, apesar de ser um bom pai, achar que cuidava e zelava da minha filha, mas eu não dava atenção. E quando ela ficava chateada, ela tentava buscar apoio no mundo, nas bebidas, cigarro e amigos. Foi aí que eu vi que minha filha estava precisando de um carinho, precisando de apoio porque já não vivia mais com a mãe e eu era pai e mãe ao mesmo tempo. Todo jovem tem a carência de ser aceito. Ela faz qualquer coisa. Ela beija, ela vai pra cama com outros rapazes. O rapaz aceita usar drogas, aceita roubar. Para ser aceito, ele faz qualquer coisa para ser o cara. Esse é o problema do jovem. Então os pais muitas vezes não descem para o problema do filho. Conscientize os seus filhos sobre essa carência natural de qualquer ser humano, mas que eles não precisam ser macaquinhos de imitação. Eles podem ser diferentes e podem ser eles mesmos. Os filhos às vezes também reconhecem que esse afastamento é resultado do comportamento deles. Eu era uma pessoa totalmente estressada, ignorante, não dava atenção para minha mãe, nem para o meu pai. Foi um conflito interno que eu tive comigo mesma e acaba, querendo ou não, influenciando no meu convívio familiar, né? Eu ligava muito porque as pessoas me falavam lá fora, eu não tinha uma opinião tão formada como eu tenho hoje. Um problema familiar muito frequente, mas nada que a palestra de transformação total de pais e filhos não consiga resolver. Ela mudou totalmente, né? Então eu falei, se ela mudou, porque eu também não posso mudar. Agora eu já entendo ela, a gente conversa, ela me fala as coisas, ela me conta as coisas, ela não contava, ela era fechada. E depois que a gente veio pra cá, ela também mudou muito, muito, muito mesmo. Aprendi que, além de cuidar de um filho, você não pode jogar ele no mundo porque ele está viciado, porque ele está bebendo ou está com má companhia. Você tem que saber lidar quando ele volta para casa para poder ter o carinho do pai. Fala, eu estou aqui, conta comigo, me procura, eu estou aqui para te ajudar. Senão, ao invés de você ter uma parceria com teu filho, tu vai expulsar ele para o mundo mais ainda. O atrativo está no mal. Você vê isso. As pessoas são atraídas pelo mal, não pelo bem. Mas elas não veem que o mal é o que a maioria está no mal. A maioria quer o mal e faz o mal. Quando você faz o bem, você sobressai, porque você sai do grupo da maioria. Eu aprendi a ter mais paciência, a ser mais compreensiva, a não responder, a ser menos rebelde, a controlar minhas emoções, a não agir muito por impulso. Eu comecei a ser uma pessoa mais passiva,
a ter mais paciência com meus pais. Eu aprendi a ouvir mais, a ter bons olhos com as coisas, a não ouvir muito as pessoas lá fora. Agora eu tenho minha própria opinião, tenho personalidade, posso considerar que sou uma pessoa de personalidade. E eu só tenho a agradecer a palestra, porque eu venho aprendendo cada dia mais, cada palestra, venho crescendo emocionalmente, em todos os sentidos da minha vida. Não deixe sua família de fora dessa oportunidade. Foi graças a essa palestra que a gente se aproximou, né? Hoje o relacionamento tá bem caminhando, tá praticamente perfeito. Hoje eu já não respondo ela mais, eu já sei ouvir, eu já sei recuar na hora das contendas. Hoje a minha filha me liga e fala, pai, que já está morando em outra casa, né? Ela fala assim, pai, passa aqui, eu preciso falar com você, estou com saudade, eu te amo. É assim o nosso tratamento hoje. Minha mãe, ela é muito mais minha amiga, antes a gente tinha um pouco de conflito, assim, e agora eu consigo contar com a minha mãe em todas as situações, ela me entende, eu entendo ela, a gente consegue resolver os problemas de maneira mais amigável. Eu converso mais com meu pai agora, nosso relacionamento mudou totalmente. Participe você também. Palestra de transformação total de pais e filhos, com Renato e Cristiane Cardoso, domingo às 18 horas. Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, Templo de Salomão. Estava 3, 4 dias no bar, bebendo, brincando, jogando, usando droga. E não acreditava. Para onde eu ia, e uma leva de gente atrás de mim. Onde eu chegava, eu alegrava. Onde eu chegava, eu tinha dinheiro, porque eu trabalhava, então eu tinha. E do que eu tinha, multiplicava. Chegou a certo ponto, deu 28 dias passar acordada. Eu estou vindo desde março. Desde o primeiro dia que eu pisei aqui, eu faço o esforço que eu posso, ou não posso, faço mais para vir aqui. Vim com maço de cigarro, vim pensando em droga. Vim com os meus filhos, minha filha está aí, meu genro também. Vim com meu marido. Eu achava, não, quando eu usar de novo vou ter remorso. Eu não vou ver essa diferença. E quando eu saí, eu não tinha mais gosto de nada. Não quis mais usar nada. Hoje eu durmo, eu não tenho pesadelo. Hoje eu sou feliz. Veja que é totalmente possível colocar um fim no sofrimento. Independente qual seja o vício que você está enfrentando ou passando, ou que está te escravizando, aqui no Tratamento para a Cura dos Vícios e a palestra da Transformação Total para Pais e Filhos, essa mudança é real e pode acontecer na sua vida. Conte conosco, nós estamos aqui para te ajudar. Neste domingo, às 18 horas, aqui no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, no Brás, tá bom? Exatamente. Não fique apenas admirando, assistindo pela TV e batendo palma para essas histórias. Ou até desejando, quem me dera fosse eu. Eu gostaria que aconteça. Levanta, toma uma atitude. Você já fez tanta coisa que de repente não deu em nada, não te ajudou em nada. Então esteja com a gente nesse domingo. Há pessoas que vieram com esperanças, sem esperanças, mas quando chegaram aqui e praticaram os ensinamentos que ouviram na palestra, a vida delas mudaram. Se a vida delas mudou, a sua pode mudar com toda certeza. Alunos, chegamos ao final de mais uma aula. Contamos com a sua presença na próxima. Estudem para que vocês não venham reprovar. Até lá. A wonderful show. It's the most intelligent show on television.